Tudo jóia? Então, pessoal, hoje, né, vamos continuar aí, ainda estrutura geológica, porque semana passada tivemos aí os jogos, né, e as salas participaram, somente o sétimo e o sexto. Então, hoje vamos ver aí sobre um pouquinho da estrutura geológica. Vamos ver se já consigo fechar aí com vocês. E para a turminha que assistiu ontem, né, teve aula ontem comigo, podem andar um pouquinho mais para frente do vídeo do ponto que parou ou retomar aí, né, novamente o assunto, tá joia? Então, vamos lá. O meu livro é o livro digital, não estou com as páginas, mas provavelmente é a partir da página 181 de vocês, tá joia? Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar o seu computador. E para resultados. Ok. Bom, pessoal, primeiramente, estamos na unidade 7, onde iremos ver a geologia e vamos ver parte da hidrografia do Brasil, tá? Temos duas imagens aqui, né? Isso está na apostila 6, página 180, onde a primeira temos o Morro do Testemunho em Lençol, né, em Lençóis, Bahia. Então, e temos a segunda, que é a vista parcial do Cânion de Fortaleza, né? Parque Nacional da Serra, né? Geral, veja aí, ó, em Cambará do Sul, né? No Rio Grande do Sul, né? Então temos Grand Canyon no nosso. Grand Canyon não, né? Mas um cânion, né? Representado aqui no nosso país. Então vamos falar um pouquinho. Vocês viram o vídeo, né? As videoaulas do professor, né? Estrutura geológica 1, estrutura geológica 2, né? Aonde, né? Temos que entender que a estrutura geológica são as mudanças nas paisagens, né? Resultado da ação, né? Nos elementos. Que elementos que conseguem modificar a paisagem e a natureza, né? Como as rochas, como as formas, relevos e solos, né? Como que consegue modificar isso? Aonde tem essa energia, né? Para estar fazendo isso aí. Então, pensando nisso, né? Vamos entender as características da paisagem retratada nessas duas figuras, tá? Então temos a primeira, que é o Morro Testemunho. Olha só uma característica aí, né? Uma elevação, é o topo mais plano, mantido em função das resistências das rochas que o compõem. Ah, professor, como a resistência das rochas compõe? Bom, pessoal, as rochas mais jovens, né? As últimas que foram expelidas, né? E aí, não sendo as últimas sendo expelidas, né? Como as primeiras também, mas a questão da resistência delas, tá? Tanto as mais jovens como as mais velhas, né? Dependendo da erupção vulcânica, que período que ocorreu, entre um e outro, tem-se aí a uma rocha que você tem, ela é mais aguenta mais intemperismo e outras que se dissolvem mais, né? Ou aquelas que vêm com defeito. E esse morro, né, ele representa que a rocha em volta, a parte que formava toda essa área, foi se desfazendo com o intemperismo, com a ação exógenas, o vento, a água, o calor, o frio. E esse aí ficou um morro que ele é mais resistente, é o que foi sobrando do que tinha em volta, foi se desfazendo e o que é mais difícil, mais duro, está ficando. Não que ele não está, né, se desfazendo, mas ele foi mais resistente e ainda é, tá joia? Cânion Fortaleza, ó, tem 800 metros, né, de altitude aí esse cânion. E temos aí 6 quilômetros aí de largura, né, ó. Então, falei que está localizado no município de Cambará do Sul, né? Então, são pontos. O que quer dizer? Que no país a gente não tem, não aparece isso com frequência, tá? Coisas que são específicas, né? Varia e não tem quantidade, tá joia? Então veja bem, ó, sua parte superior está localizada no Rio Grande do Sul, né, e os paredões no fundo do Vale de Santa Catarina, né, e ele foi formado há 130 milhões de anos, né, com 11 derramamentos vulcânicos, com espessura de 15 metros de largura. Então, isso é do Grande Canyon, joia? Pessoal,
processos exógenos. Vamos ver o que é processo exógenos mais para frente. Então, nesse capítulo, estrutura geológica brasileira, características das formas de relevo, formação do uso do solo e questões ambientais. Então, temos aqui estrutura geológica, relevo e solos. Né? Então, temos as questões que iremos conversar com ela na aula azul, tá? Sobre elas. Mas vocês terão que responder antes de fazer a correção, tá joia? Então, vamos pensar um pouquinho. As imagens de abertura do capítulo retratam algumas características do relevo brasileiro. Quais imagens, professor? Essa aqui, ó, tá na sua apostila, essas duas fotografias. Né? As elevações não são tão altas e os cânions não são tão frequentes. Então, o que quer dizer, né? Vamos pensar. O que define a forma de relevo? Quais as outras formas de relevo existentes no Brasil? Qual é a relação entre estrutura geológica, né, que são as rochas minerais, formas de relevo e tipo de solo? Quais são as formas de relevo existentes no município onde você reside? Quais são os tipos de rochas e minerais existentes no seu município? Né? Então, quem assistiu esse vídeo, legal. Quem não assistiu, vai assistir agora. O planeta Terra possui agentes transformadores e modeladores do relevo terrestre. Vamos lembrar quem são estes agentes? Primeiro, com os agentes internos de modificação do relevo. O tectonismo é um dos principais responsáveis pelas formas do relevo. As grandes cadeias de montanhas existentes hoje resultam desse fenômeno. O afastamento entre as placas tectônicas também modifica o relevo. Os vulcões ativos, ao entrarem em erupção, transformam o relevo. A maioria dos vulcões ativos hoje estão associados às bordas de placas tectônicas. Outro agente modelador do relevo são os terremotos e maremotos. A movimentação das placas tectônicas desencadeia esses fenômenos. Os agentes modificadores internos do relevo transformam as paisagens ao longo de milhares de anos. Vamos lembrar agora os agentes externos? Um dos principais agentes externos que modelam o relevo é a água. De diferentes maneiras, a água executa esse trabalho de transformação das paisagens, como, por exemplo, o trajeto que um rio percorre. A água faz um trabalho em conjunto com outros agentes externos modeladores do relevo, como é o caso do vento. As geleiras também modificam o relevo. O resultado das transformações do relevo terrestre são as diferentes paisagens que existem no mundo. Paisagens incríveis que foram esculpidas internamente e externamente pelos agentes que modelam o relevo. Assim, ao olhar cada paisagem, reflita quais foram os agentes responsáveis pela sua transformação. Muito bem, pessoal. Então, esse vídeo explicou um pouquinho os modeladores do relevo, né? Os agentes modeladores. Então, chamamos de processos exógenos, que englobam, né, a atuação da temperatura, do vento, da água, né, sobre as rochas e minerais expostos na superfície do nosso planeta, superfície terrestre, tá joia? A estrutura geológica do Brasil, né, é de fundamental importância, pessoal, para a definição, né, de formas de relevo e identificar as possíveis riquezas minerais existentes no nosso território. Tá? Outro ponto, cada estrutura tem características próprias, né, que lhe dão identidade, né? Por exemplo, a sua desigual distribuição. Se você vai encontrar ouro em todo lugar no Brasil? Não. Você vai encontrar minério de ferro em todo lugar do Brasil? Não, né? Então vai ter um tanto no lugar, uma espécie no outro. Então por quê? Porque conforme veio a erupção, vai depender do que veio do centro do planeta e aonde foi depositado isso aí, né? A erupção não ocorre em um lugar só, né? Quando foi a formação
nosso planeta isso ocorreu em vários pontos, né? A 1 km, 2 km, 3 km, tinha vários vulcões, né, tendo as suas erupções. Outro ponto, né? A distribuição, né, depende da ação das forças internas, né? Tem que vir lá de dentro o magma ser expelido e se espalhar para a superfície, né? Ó. Né? Que atinge, né, no decorrer temperatura, tempo geológico, né, sobre as camadas da superfície terrestre. Então, para você ter uma modelação do relevo, formar a superfície terrestre, levou milhares de anos, né? Então, veja bem aí, temos um mapa geológico, né? Então, aqui eu falei um pouquinho da estrutura geológica e aqui, né, voltando, olha, estrutura geológica, pode grifar isso aí, tá, pessoal? Estrutura geológica ou província geológica, né? Refere-se às características estruturais da litosfera, crosta terrestre e tal, que por sua vez compreende a parte externa e sólida do nosso planeta, né? Essa estrutura compreende formações rochosas que influenciam as formas de relevo local e informam a sua idade aproximada e as características mineralógicas, tá bom? Olha, o Brasil tem localizado, né? O Brasil está localizado na placa tectônica sul-americana, né? E a sua estrutura geológica é formada por bacias sedimentares, escudo-cristalinos e dobramentos antigos. Bom, primeiramente, placa tectônica, né? Seria essa parte que está embaixo do oceano, né, está coberta pela água, onde essa parte que submergiu, né, que está imersa, né, são os continentes, né, que ele está grudado na placa que está embaixo. No meio do oceano tem, né, igual uma casca de ovo trincadinha, né, você montando igual um quebra-cabeça, que é a deriva continental, né. O nosso planeta ele é todo fraturado, né, a Pangeia se fraturou e você tem aí parte dos blocos, continente andando, mas não são os continentes, a casca da Terra que se movimenta em cima desse magma pastoso, tá? Então pode ser encontro, pode ser que uma ganhota perca e volta a se derreter, né? Toda essa rocha forma magma, ou pode ser que as duas tenham a mesma força e formam cadeias de montanha como a Cordilheira dos Andes. Mas aqui estamos falando da composição do território, né? Como é composto esse chão do nosso território, essa parte firme, né, que está no continente e nosso país está em cima, né, ou, né, nesse continente. Vamos lá. Temos aqui, ó, os números, tá? 1, 2, 3. 1, 2 e 3. O que representa o 2 e 3? As bacias sedimentares. Aonde as bacias sedimentares estão espalhadas no nosso território? Olha, na Amazônia, parte do Nordeste, parte do Centro-Oeste e vai para o Sul, né? Tem cores diferentes e desenhos diferentes. Ah, pode estar no outro país que está para fora da linha? Pode, mas aqui estão fazendo dentro do nosso contorno, que tem dentro do nosso território. Temos aqui, ó, coberturas sedimentares, né, ó, correlativas, um mais laranjinha, ó, tá vendo, escuro, aqui, ó, pouquinho, só aparece aqui parte da Amazônia ali e parte aqui da Bahia com Minas Gerais. Então temos aqui também, ó, os dobramentos antigos em laranja, olha, né, falo antigo foram os primeiros, né, que aconteceu pelas forças endógenas, forças do planeta, né, dobraram parte desse território, se entortaram na hora da formação, né? Que ainda estava maleável toda essa camada que hoje é rígida, tá bom? Então, olha, temos Brasília, né? Tem dobramento antigo, Paraguai, Araguaia, dobramento antigo, e o Atlântico, né? Está no dobramento antigo, né? Porque ele está em conta com a placa aqui de Nazca e a placa sul-americana, tá bom? E aí temos aqui, ó, os crátons, né? Crátons, ó, amazônico, né? Esse marronzinho aqui, ó, são crátons, né? Temos São Francisco e temos Rio Paranaense, tá joia? Mais à frente de estudos, vocês vão saber detalhadamente o que são bacias sedimentares, dobramentos antigos, né? Crátons, isso já vai mais para o ensino médio. Mas você saber que na questão mineral, estrutura geológica, o nosso Brasil é dividido assim, ó. É isso que é importante saber, que existe estrutura geológica, que o Brasil é estrutura geológica, tá? Como é? Por bacias sedimentares, dobramentos antigos, né? Coberturas sedimentares e crátons, né?
Daí a gente vai se aprofundar sabendo o que é cada um especificamente das bacias sedimentares, que vai estar aqui agora, né? Ó. As bacias sedimentares predominam no território brasileiro, abrangendo cerca de 64%, e foram formadas por depósitos, né, de origem marinha e continental, né? Aquelas rochas que vêm dos lugares mais altos e se deposita mais baixo, tá? Os sedimentos depositados foram transportados para os vizinhos, ó, áreas vizinhas, com maior altitude. O Brasil é composto de 3 grandes bacias, né? Ó. Então temos as do Paraná, a Amazônica e do Maranhão, né? Ou Parnaíba. Então aqui, ó, os sedimentos, né? Depositados conta a história geológica daquela região, né? Ó. A bacia do Paraná é a mais antiga, tem camadas de arenido, rocha sedimentar, já sofreu muita sedimentação, né? Ó. Aí a área foi coberta por basalto, né? Depois de um outro vulcanismo, devido a derrames de lava, né? Ó. Temos a bacia amazônica, né? Os sedimentos são oriundos, né? De parte da América do Sul, né? Aí já é do continente América do Sul que veio parar na parte mais baixa do continente, uma parte dentro do nosso país. Os escudos cristalinos ou craton, né? Correspondem às formações rochosas mais antigas, compostas principalmente de granito e gnais, né? Onde os principais escudos amazônicos, né? Onde os principais são os escudos amazônicos, né? Sul amazônico e do São Francisco, né? Não temos muitos. Então o que são, ó? Essas áreas foram desgastadas por sucessivos processos erosivos, que é o que? Chuva, leva embora aqueles grãozinhos, vai levando embora, né? Quais forneceram os sedimentos para a formação das bacias sedimentares. Então bacia é onde desceu esses de um lugar mais alto, essa parte da rocha, e foi se acumulando, né? Pensa numa piscina. Fica muito tempo sem limpar ela, você no inverno, que tem muita poeira. Aí fica aquelas camadinhas, né? Fica um ano sem limpar a piscina para você ver as camadas que vai formando. Se você pudesse recortar ela igual ao horizonte do solo, você vê que são vários tipos de materiais que vão dando, formando as camadas. Tá joia? Dobramentos, né, ó, resultantes das técnicas de placas da deriva continental, né, aquela força, as placas brigam, nenhuma perde, então vamos dobrar o que está ali dentro. E no momento que ainda estava maleado, vamos supor que esse material ainda estava aquecido, você conseguia torcer ele. Hoje você tem lugares no Brasil que você vê torto assim, né, aquela rocha, fala, como que fizeram isso aí? Foi no momento que estava quente o planeta ainda, tá? Então, ó, no Brasil, predomina os dobramentos antigos. Temos também, ó, né, que dão forma aos relevos, né, mais suaves e arredondados. Por quê? É antigo, o tempo conseguiu melhorar isso aí, né, arredondar, né, o vento, o calor. Aí comenta aqui, ó, Brasília, Paraguai, Araguai, o Atlântico são exemplos de dobramentos antigos e arredondados. E fala um pouquinho dos outros aqui, tá joia? Pessoal, um pouquinho dos recursos minerais do nosso território, que é a questão econômica, né, ó. Os minerais são importantes recursos naturais não renováveis que subsidiam muitas atividades econômicas. Então veja bem, os minerais são importantes recursos naturais não renováveis que subsidiam muitas atividades econômicas. Então, quer dizer, para ter essa atividade econômica necessita de algum tipo de minerais. Então, sem elas não vai ter a atividade econômica. Tá joia? Continuando, né? Pois são matérias-primas utilizadas, por exemplo, na construção civil, cimento, ferro, né? E outras atividades industriais, né? Ó, os minerais são classificados em metálicos, né? E não metálicos. Então temos aqui a planilha, né? Que representa na extração mineral no nosso território, o que é mais extraído, né? São os metálicos. Olha, veja o ferro, 63%. Olha o ouro, né? Todo mundo quer ouro, olha só como é extraído, né? E assim vem por outros. E não metálicos é pouquinho, que seria o sal, né? Entre outros, né? O sal mineral, né? Vem das salinas. Olha aqui. O Brasil é autossuficiente em relação a muitos minerais e se destaca no cenário mundial por ter importantes reservas. Então, nosso país ele é importante porque o nosso território é grande, ele é rico em minerais, né? Olha o valor da exportação, olha o tamanho desse número, né? E ele compra pouco de outros, só porque ele não precisa, ele é autossuficiente, alguma coisa ou outra que ele não tem, né? Então, olha o saldo que ele tem. Descontando o que ele compra, ele tem tudo isso aqui dentro, tá tranquilo, né? O problema é que isso acaba com o país, né?
vai mandar tudo para fora e vai deixar os impactos ambientais. Aqui fala um pouquinho, né, dos parceiros, né, países parceiros com o Brasil, né, onde o Brasil vende o recurso que é explorado aqui. Um deles é a China, né, aí segue Estados Unidos, Japão, Canadá, compra muito minério de ferro. E aqui os países, né, que o país compra algum recurso que não tem, por exemplo, o Chile, a China, Peru, a Rússia, Estados Unidos, tá bom? Então, ó, o nosso país, o Brasil, destaca-se mundialmente na extração mineral, né, por suas importantes reservas, né? Então veja só, o mundo sabe que o Brasil é importante porque olha só a sorte que deu o nosso país. Tem grande reserva de bauxita, produz o alumínio, né? Olha, o ferro e manganês, aço, né? Olha, nióbio, veja só, calcário e o sal, né? Ó, também é um mineral. Então veja aqui uma imagem da salina, né? Ó, Salinas, Rio Grande do Norte. Então aqui vem um mineral que não é retirado do subsolo, né? Vem da água do oceano, mas está no solo, onde acho que é a influência do solo e essa água aqui acaba tendo uma técnica, né? Que essa água acaba ficando represada aqui por um período, evapora e fica o sódio, né? Que é o sal. Vulcanismo e terremotos, pessoal, um assunto bem legal, né? Porque a questão de terremotos, né? Caso nosso Brasil tem bastante, mas são em escala pequena, né? Então vamos lá. Lembrando, né, das placas tectônicas. O Brasil está localizado na porção central da placa tectônica sul-americana. Essa posição caracteriza certa estabilidade geológica, tanto em relação aos terremotos quanto ao vulcanismo, tá bom? Então, ó, vulcanismo, né, ó, derrame de lava, né, ocorreu no nosso território, principalmente em Santa Catarina e em São Paulo, né, e Minas Gerais. Então, ó, chamado Era Mesozoica, né? Temos a questão das ilhas de Fernando de Noronha, né, Abrolhos, Trindade, São Pedro, né, que são formações vulcânicas, né, que também é da Era Cenozoica recente. Então aqui, ó, as atividades vulcânicas que ocorrem foram, né, fissurais, isto é, sem a formação do cone vulcânico, saiu da fissura daquela trinca do meio, debaixo do oceano, né, não de um cone que expeliu, tá, é isso que ele quer dizer. Então, ó, temos aqui, ó, como comentei, né, 3 derrames de lava, já comentei isso com vocês. Agora sobre terremoto, olha, os terremotos, né, abalos sísmicos que afetam o Brasil são de baixa magnitude, né, abaixo de 4,5 graus na escala Richter, devido à inexistência de falhas geológicas ativas, né. O que ocorre resultam da movimentação de pequenas falhas da crosta terrestre e são reflexos de terremotos, né, fortes, ocorridos em áreas próximas, como na Cordilheira dos Andes. Então aqui, ó, um observatório, né, ó, sismológico na Universidade de Brasília, ele registrou aqui alguns terremotos que ocorreu 3 graus, né, na Bahia, nessa cidade, às 6 horas e 36 minutos, e em setembro de 2018, 9 terremotos, né, no Pará, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e São Paulo. Então nosso país tem, apesar de ele estar no meio da placa, ele anda junto, mas alguma coisinha tem porque o relevo está tendo alguma movimentação, né? Até mesmo a mineração pode causar um terremoto, né? Você mexe grandes blocos aí de terras e rochas e você acaba deixando espaço vazio, que em um certo momento a natureza vai devolver isso aí. Então, mexe, né? Cai algo. Então, é isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Vai estar uma atividade de placa tectônicas no grupo para estar fazendo, tá joia? E é isso aí. Vambora lá para cima. Vamos tentar realizar os exercícios aí das páginas com atividade relacionada a esse assunto, tá joia? Postar no Clip Escola. Então, é só isso.